Tudo bem, colegas? É com muita alegria que eu estou saudando aí a todos e a todas, recebendo aí nesse encontro, nesse primeiro encontro do nosso curso Fundamentos da EAD. É a primeira atividade do nosso ciclo de formação para educação à distância. Hoje eu estou também representando aqui o diretor do Cefead, o professor Marco Neiva. Ele tinha uma reunião com o professor Gariba e não pôde estar presente nesse primeiro momento, ele já tinha agendado. Eu sou a Maria da Glória, eu sou branca, eu uso óculos de leitura para ver aqui de pertinho, tenho cabelo castanho, já estou perto dos 50, ainda falta um pouquinho. Eu estou como coordenadora geral do programa Universidade Aberta do Brasil desde 2018 e estou no IFSC desde 2015, tenho acompanhado de perto o desenvolvimento da educação à distância na nossa instituição. A educação à distância ela tem um capítulo próprio no nosso plano de desenvolvimento institucional, o nosso PDI, e tem também aqui na nossa instituição diretrizes que foram aprovadas no CEP em 2017, foram revisadas em 2020, a gente está sempre revisando os nossos documentos institucionais, eles estão em constante atualização. Hoje, como vocês sabem, a gente tem em torno de 6 cursos de pós-graduação, um curso de graduação, um curso técnico, tem outros em implantação. Em breve a gente deve chegar a uns 10 cursos regulares ou com fomento na modalidade de educação à distância. Então, acaba sendo bem importante a gente ter momentos de formação sistemáticos e esse ciclo, então, vem para contribuir para a expansão e qualidade dessa modalidade. Nós temos 22 campi que ou recebem cursos ou estão se preparando para ofertar cursos, então a formação das equipes se torna fundamental. Temos também os 20 polos da Universidade Aberta do Brasil que estão ofertando nossos cursos no momento. No nosso modelo da oferta própria, a gente trabalha com em torno de 40 alunos por turma e são os próprios professores que realizam a tutoria e também organizam o ambiente virtual no Moodle, e com o apoio, muitas vezes, de uma equipe do curso, cada campus tem organizado esse trabalho sob a orientação dos coordenadores de NEAD e dos coordenadores dos cursos. Hoje, o ensino presencial ele não atende completamente os anseios dos trabalhadores, a educação profissional vem incorporando as tecnologias digitais, mas ela também vai se transformando e a modalidade EAD se coloca também como uma alternativa cada vez mais demandada para os estudantes trabalhadores. Então, a gente espera que esse momento de aprendizado com outras instituições que esse ciclo vai nos proporcionar possa fortalecer o nosso modelo e nos motivar cada vez mais para a institucionalização da EAD. Então, a gente agradece à professora Eliane e o Departamento de Formação que está organizando esses cursos para o nosso ciclo e vem procurando atender as nossas demandas de formação para a educação à distância. E, principalmente, agradecemos à professora Ilane Cavalcante pela presença, seja muito bem-vinda e que nós tenhamos um excelente encontro, que seja o primeiro de muitas interações proveitosas, gostosas, sejam todos, então, bem-vindos. Muito obrigada, colega Maria da Glória, pelas palavras. Eu vou seguir aqui o padrão de apresentação que a Maria da Glória traz, né? Eu me chamo Eliane, então, né? Aos colegas e as colegas que estão aqui não me conhecem, então eu sou a professora Eliane. Eu estou no IFSC desde 2013. Eu sou uma mulher branca, loura, cabelo longo, ondulado, tenho olhos azuis, estou vestindo um vestido colorido, sem mangas, estou usando um brinco colorido. É com muita alegria. Esse momento hoje para nós é um momento muito alegre, muito emblemático, né? Que é o momento que nós estamos iniciando, né? O Departamento de Formação e Práticas Educativas, o qual eu estou chefia atualmente, está com várias frentes de formação, né?
E uma das frentes que todas elas, né, elas são importantes, né, mas uma frente muito importante de formação, né, que nós reconhecemos e que nós estamos dando toda a atenção é a frente da formação em e para EAD, né, tendo em conta todas essas questões que a Maria da Glória nos trouxe, né, as questões aqui da ampliação da oferta, o nosso zelo, o nosso cuidado, a nossa preocupação enquanto instituição de podermos consolidar uma oferta EAD com qualidade, né, com cuidado, né, que não seja uma oferta massiva, mas que seja uma oferta com qualidade, com cuidado, né, com acuidade. Então, esse ciclo ele é muito caro para nós, né, e nós estamos trabalhando de forma conjunta, né, com a articulação em EAD, que é coordenado pela colega Maria da Glória, né. E hoje, então, é um dia especial, é um dia muito feliz para nós, né? Em que a gente está dando pontapé inicial, né, desse ciclo de formação. Então, agradecer a Maria da Glória pela parceria, agradecer a todas e todos que estão conosco, que se inscreveram, né, os colegas docentes, os colegas técnico-administrativos, né, porque nesse curso, professora Ilane, nós temos docentes e temos técnicos também, né? Então, os servidores em geral, servidores e servidoras em geral. Então, agradecer aos que fizeram o curso, agradecer aos que se organizaram nas suas agendas e que estão conosco aqui agora, nesse momento, né? Também aos demais, às demais que assistirão essa gravação posteriormente, né? E agradecer a professora Ilane, que muito prontamente, né, aceitou o convite para estar conosco, né, esclarecendo que nós fizemos um levantamento de demandas, né, junto aos NEADs, e que constatamos que nós temos necessidade de formação em 3 aspectos, né, os aspectos conceituais, os aspectos pedagógicos e os aspectos operacionais da EAD, né? E que todos esses aspectos eles serão contemplados nas nossas formações vindouras, né? Que estão sendo carinhosamente pensadas e organizadas. Então, é com muita alegria que eu peço licença agora, então, para apresentar a professora Ilane, né? Que aceitou o nosso convite muito generosamente, que também tem uma carga de atividade, uma agenda bastante cheia, né? Mas que muito generosamente aceitou o convite para estar aqui conosco e para nos ajudar a compreender um pouco melhor a modalidade de educação à distância nos seus aspectos conceituais e legais, né? Então, a professora Ilane, ela tem formação na educação, ela é doutora em educação, e ela também tem formação nas letras. O mestrado e a graduação da professora Ilane nas letras, né? Essas formações, elas foram feitas todas na UFRN, né? E atualmente a professora Ilane, ela é professora de língua portuguesa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, né? Atuando então no programa de pós-graduação em educação profissional, onde eu tive o prazer e a alegria de fazer o meu pós-doutorado lá. E a professora Ilane, ela é lotada no campus Zona Leste, então ela já atuou como coordenadora da Universidade Aberta no Brasil, no IFRN, de 2011 a 2017. Nesse período, ela participou do Fórum Estadual de Formação Docente, foi vice-presidente do Fórum Nacional de Coordenadores UAB, de 2011 a 2015. A professora Ilane também lidera o grupo de pesquisa Multireferencialidade, Educação e Linguagem, desde 2011, e ela é membro também de outros grupos de pesquisa, como o Observatório da Diversidade e o Núcleo de Pesquisas em Educação, ambos no IFRN. A professora também compõe a comissão editorial da Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica, e tem experiência na área de letras e educação, então com ênfase em literatura e história da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação profissional, educação à distância, tecnologias e acessibilidade em educação, formação de professores, gênero e literatura. Também tem alguns livros publicados, né? Então, esse é um pouquinho da formação e do trabalho, né, que a professora Ilane vem desenvolvendo ultimamente. Então, eu agradeço imensamente pela atenção de vocês, pelo ensejo,
E passo a palavra, então, à professora Ilane, para que ela possa se apresentar também da forma dela e fazer a conversa com todos e todas e poder ministrar sua aula, né? Enfim, que ela possa assumir aqui os trabalhos a partir de então. Eu vou estar aqui nos bastidores ajudando para qualquer coisa, né? Mas eu vou desligar minha câmera agora, né? Mas a gente está por aqui, né, Maria da Glória? Qualquer coisa, basta chamar. Então, uma boa aula, professora Ilane, boa aula, queridas colegas que estão conosco, e sucesso aí a todos e todas no início desse curso e desse ciclo de formação. Muito obrigada, então. Receba o abraço aqui do Sul para a Terra do Sol, e a palavra é sua, querida professora Ilane. Muito obrigada, professora Maria da Glória, pela apresentação, a Eliane pelo convite. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque sempre gosto de participar, de colaborar, de compartilhar conhecimentos com os colegas de outros institutos, né? Com os colegas da rede. Então, foi assim um momento, sempre um momento muito feliz para mim. A professora já apresentou brevemente a minha história, né, o meu currículo, a minha experiência com educação à distância, ela inicia quando eu entro como servidora, né, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Eu entrei no primeiro período de expansão, né, no ano de 2006, e não conhecia educação à distância, nunca tinha ouvido falar, e o Instituto já tinha, aqui do Rio Grande do Norte, já tinha alguma experiência com a educação à distância, porque já elaborava módulos de educação à distância que eram distribuídos nos jornais, nos grandes jornais do Estado, para aqueles estudantes que iriam fazer o processo seletivo para o ensino médio integrado, pudessem retomar conteúdos de língua portuguesa, matemática e cidadania. Nesse período em que eu entrei aqui, eles estavam elaborando um livro, então, com esse material, daquilo que a gente viria chamar aqui de ProITEC, que seria o antigo protécnico, ou seja, uma espécie de curso que o estudante poderia desenvolver para facilitar os estudos, para participar dos exames do processo seletivo aqui para a instituição, para o ensino médio integrado. Eu fui convidada, então, para compor essa comissão de professores que estavam elaborando esse material didático, e aí se iniciou a minha experiência com a educação à distância. E aí eu fui estudar, fiz vários cursos de educação à distância, e depois fui exercendo alguns papéis na educação à distância aqui do Instituto, né, que culminaram com assumir a coordenação da Universidade Aberta do Brasil durante um bom período aí da minha vida, e representar os institutos federais na presidência desse Fórum de Coordenadores da Universidade Aberta, o que me ensinou muito sobre a rede e também sobre a modalidade, até 2017, quando realmente eu pedi para sair dessa função. Mas, enfim, então, esse material que compõe o curso, e do qual eu vou apresentar um pouquinho para vocês e disponibilizei na plataforma, ele faz parte desse meu processo de colaboração com as outras instituições. É um material didático que eu escrevi com uma colega aqui do Instituto para o Instituto Federal da Paraíba, e é exatamente sobre os fundamentos da educação à distância. Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque eu esqueci de fazer a minha autodescrição, né? Eu sou branca, uso óculos para leitura, cabelos grisalhos e, diferente da outra professora, eu já passei dos 50. Por isso os esquecimentos. Mas, enfim, eu vou compartilhar com vocês aqui os meus slides, e como eu não vou ficar vendo essa tela, não vou poder ver os comentários, qualquer coisa, qualquer dúvida, se quiserem estabelecer um diálogo, ou terem alguma dúvida na minha fala, eu queria deixar aberto para que vocês façam essa intervenção, ou eu vejo depois, quando a gente voltar. Eu vou ter que sair da tela para poder ver os slides, tá bom? Para colocar aqui em modo de apresentação. Então, o que a gente vai discutir um pouquinho, na verdade, é breve mesmo, porque não dá para reconstruir uma história, né, em muito pouco. Um pouco da história da educação à distância, né, seus processos e tecnologias,
um pouco das suas aplicações legais aqui, com ênfase, claro, no nosso país, né? Eu sei que você já tem experiência em educação à distância, mas eu gosto sempre de pensar, né, o que é essa modalidade, o que é a educação à distância, né? O que é que constitui a educação à distância? Exatamente essa separação, né, entre professores e estudantes que não estão juntos fisicamente, né, estão separados fisicamente ou temporalmente também, e se utilizam dos meios tecnológicos para mediar o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, as tecnologias, elas são fundamentais nessa modalidade de educação, mas elas são fundamentais em qualquer outra também, né? Então, isso é interessante, porque quando a gente fala, e eu prefiro chamar educação à distância, a gente precisa ter em mente que o foco aqui não é o ensino, mas a formação, né? Então, qualquer que seja a modalidade que você trabalhe, o seu foco tem que ser sempre um pouco mais amplo do que pensar somente no processo de ensino, né? Mas pensar em todo o processo que constitui o ensino e a aprendizagem, suas finalidades. Então, para revisar um pouco esses conceitos, a gente tem que lembrar que a educação à distância e a educação presencial, elas não se contrapõem, elas são complementares, né? Até porque a presença, ela não é o contrário da distância, né? Ela não é um antônimo da distância, ela é um antônimo da ausência. E mesmo no meio tecnológico, por meio de um processo tecnológico, você pode estar presente, né? Então, a educação à distância, ela não significa o distanciamento ou a ausência da mediação pedagógica, ela significa apenas essa mediação permeada por tecnologias, né? E a distância, ela é o antônimo da proximidade. Então, mesmo que não estejamos próximos fisicamente, mas podemos estar próximos por meio desses recursos tecnológicos. O uso de tecnologias nunca foi uma ausente, né, da escola. A escola, desde a sua constituição inicial, ela sempre utilizou de alguma tecnologia, né? Ela é a materialização do logos, do conhecimento, né, da técnica. Ela é o resultado de um produto do conhecimento e é aplicada para atingir um determinado fim. Sempre esteve presente na escola, desde o papel, né, a caneta, o lápis, a lousa, né, preta, verde, hoje em dia branca, até de vidro, como nós temos aqui em nossas escolas, mas ela sempre esteve presente. E as tecnologias, elas não necessariamente eliminam, né? Uma tecnologia nova, ela não elimina necessariamente uma anterior, né? Ela pressupõe conflitos, sim, ela pressupõe tensões nos ambientes quando ela se instala, mas ela não necessariamente implica na eliminação da tecnologia anterior. Até hoje nós usamos papel e caneta e vamos continuar usando. Até hoje nós utilizamos um livro de papel físico e vamos continuar utilizando provavelmente por muito tempo ainda, embora tenhamos acesso às leituras em PDF, aos livros em e-book, aos Kindles e etc. Mas as tecnologias, elas se tornam mais complexas, no entanto, elas não eliminam as anteriores, né? O disco, por exemplo, de vinil, que por um determinado tempo considerávamos um objeto ultrapassado, hoje em dia é um objeto de colecionador, é um objeto cultuado ainda, né? Inclusive por muitos jovens. Então, o processo da educação à distância, ele exige o uso das tecnologias e as tecnologias cada vez mais complexas, né, que a gente vai desenvolvendo novos recursos para a utilização. No entanto, todos esses recursos, eles têm de ter a finalidade do processo, né, de ensino e aprendizagem, né? E tudo que a sociedade produz, ele pode ser útil em algum momento para esse processo de aprendizagem. Porque as tecnologias, elas não são necessariamente criadas para a escola, mas elas podem ser utilizadas na escola. As tecnologias podem não ser necessariamente educacionais, mas elas podem ser utilizadas com finalidades educacionais, né?
nesse processo de construção da aprendizagem, a linguagem é um aspecto fundamental. E por que é que eu estou pensando aqui e propondo aqui pensar na linguagem como aspecto fundamental? Porque quando a gente está trabalhando com educação à distância, todo o nosso processo de interação, ele acaba se tornando muito mais evidentemente permeado por uma linguagem que a gente precisa ter cuidado, né? Na linguagem escrita, a gente precisa ter um nível de cuidado maior quando a gente se comunica por meios em que o nosso parceiro de comunicação não esteja nos vendo, não possa compreender os nossos gestos faciais, não possa compreender nossos gestos, né, com as mãos, né, não possa perceber o nosso acolhimento visualmente, muitas vezes. Então, a gente tem que ter um cuidado também no processo de uso da linguagem quando a gente pensa na educação à distância. Todas as tecnologias e todos os recursos que a sociedade produz, elas também precisam sofrer, para serem utilizadas no processo de ensino e aprendizagem, passar por uma transposição didática, né? E isso exige o quê? Exige uma mediação, exige pensar o que é este produto, né? O que é este recurso, quem são os meus estudantes, ou para quem eu vou utilizar, então, como alcançar os meus objetivos para este público especificamente com o qual eu estou lidando. Então, esse é o processo de mediação pedagógica que a gente precisa utilizar quando a gente vai trabalhar com qualquer recurso, seja ele mais ou menos tecnológico, mais ou menos complexo, né, num processo educacional, à distância ou não. Todos os meios que a gente vai utilizar nesse processo de comunicação, seja presencial ou à distância, né, eles vão utilizar também uma conjunção de linguagens, né? Então, é a linguagem escrita, é a linguagem, o áudio, né, a linguagem oral, vai ser a imagem em movimento, vai ser a conjunção de diversas linguagens, os links, os textos e os hipertextos que se constroem a partir daí. Então, são todos recursos que a gente pode construir, utilizar nesse processo de mediação pedagógica com a finalidade da aprendizagem, né? Então, a linguagem ela vai permear todas essas nossas construções nesse processo comunicacional de ensino e aprendizagem, pensando a sala de aula não como um espaço unilinear, né? num espaço em que do professor irradia o conhecimento, mas pensando o processo de ensino e aprendizagem como um processo de diálogo e de construção conjunta de conhecimentos. Então, a gente vai ter aqui as informações, o conhecimento, né, em si, disponibilizado como informação em um determinado recurso, a mediação didática que vai fazer a transformação dessa informação, né, em recursos, por meio de recursos que a gente vai aplicar em sala de aula para a construção conjunta do conhecimento com os nossos estudantes, né? Então, nessa sociedade em que a gente vive, cada vez mais mediada por recursos tecnológicos, né, cada vez mais transformada por esses recursos, né, a gente corre alguns riscos de reproduzir as metodologias tradicionais, mesmo usando as tecnologias mais modernas, né? Nada impede que a gente, num ambiente virtual de aprendizagem, a gente acabe fazendo muito mais aula expositiva, no sentido de só postar o material e não interagir tanto, né? Só receber aquele conteúdo e não compartilhar dúvidas e interpretações com os colegas, né? Então, a tecnologia ela não determina a forma como a gente trabalha com os nossos estudantes. Ela, ao contrário, a gente pode se permitir repensar as nossas possibilidades de trabalho com os estudantes a partir de novas tecnologias, né? Então, não é a tecnologia que vai fazer essa diferença, mas o uso que nós fazemos delas, né? E a aprendizagem ela vai necessitar sempre de motivação, que é tanto um elemento subjetivo, né, intrínseco ao sujeito, como também extrínseco, vai depender do nível de desenvolvimento do indivíduo. Então, na educação à distância, isso é muito relevante, porque ela exige uma autonomia do estudante, né?
no processo de estudo. E até em uma das minhas aulas aí que eu disponibilizei na nossa disciplina, a gente vai pensar um pouquinho quais são os papéis do estudante nesse processo, como é que ele pode desenvolver uma rotina de estudos, né, que vale não só para os nossos estudantes da educação à distância, mas para nós também, quando estamos nesse processo de aprendizado, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar, que faz parte da nossa sociedade como um todo, mas está cada vez mais presente, né, nessa sociedade de redes em que a gente está vivendo, é a interação social, né, que ela é fundamental no processo de educação à distância também, porque ela favorece a aprendizagem. Então, ela também vai motivar. Se eu estou numa sala de aula, num ambiente virtual de aprendizagem, que quase ninguém fala, isso vale também para a educação presencial, e quase nenhum colega fala, eu dificilmente vou me sentir à vontade para me expor e falar, né? Mas eu estou num ambiente em que todos colaboram, todos dialogam, todos se sentem à vontade para compartilhar dúvidas e aprendizados e experiências, esse processo vai se tornar mais interativo e vai ser mais estimulante e motivador para os estudantes, né? Então, essas são algumas das questões que a gente vai discutindo ao longo dessa disciplina, que é uma disciplina mesmo muito fundamental. Talvez eu esteja para alguém que já tenha mais experiência, já tenha mais leituras na educação à distância, talvez a gente até esteja chovendo um pouco no molhado, mas a ideia é mesmo essa fundamentação histórica, conceitual e da legislação, né? Então, para começo de conversa, a gente sempre tem que pensar o que é o ambiente da sala de aula, né? O que é o ambiente como é que ele se constitui? É um espaço físico ou é um espaço de encontro, né? Porque quando a gente pensa na sala de aula como um espaço físico, a gente pensa naquele ambiente que a gente está acostumado tradicionalmente a pensar, né? Uma sala com cadeiras em fila, os estudantes sentados de frente para um professor que está, né, perto de uma lousa, mesmo que ele vá utilizar uma tecnologia, essa tecnologia vai ser sempre direcionada, né, para os estudantes, há pouca interação entre os estudantes e há mais interação dos estudantes com o professor. Essa é uma visão de sala de aula bem tradicional, né? Mas se a gente pensa na sala de aula como um espaço de encontro e um espaço de diálogo, a gente pode ter outras disponibilizações do ambiente, né? Ambiente em círculo, ambientes em grupo, ambientes em que todos produzem e depois compartilham aquilo que produziram, né? Em que todos discutem sobre um determinado tema, né? Com determinados objetivos, para alcançar naquele espaço. Então, essa é uma primeira coisa que a gente tem de pensar, como a gente considera esse processo de ensino-aprendizagem. E um ambiente virtual de aprendizagem na educação à distância, ele pode tanto ganhar essas características mais tradicionais, como assumir características mais dialogais, mais construtivistas, depende muito da forma como nós construímos, nós professores, né, que somos responsáveis, eu já vi que aí no IFSC, os professores montam as próprias salas de aula, né? Nós, professores, nós, professores, percebemos esse ambiente, né? Se ele é um espaço mais de diálogo, se ele é um espaço mais tradicional de ensino e aprendizagem, de interação, né? Então, pensar essa concepção de sala de aula, ele vai ajudar também a elaborar propostas, inclusive das atividades síncronas, atividades assíncronas. A gente tem inúmeras possibilidades de pensar modelos de oferta de trabalho na educação à distância, né? Nem sempre as atividades síncronas, elas têm sucesso na educação à distância. Muitas vezes você trabalha com uma heterogeneidade tão grande de estudantes que é melhor você manter o curso, todo o curso numa modalidade num formato mais assíncrono. Por quê? Porque os estudantes nunca vão conseguir se reunir naquele mesmo tempo para assistir uma determinada atividade, né? E se você coloca essa atividade como avaliativa, por exemplo, pior, ainda vai ser mais complicado, né? Então, a gente tem de pensar nesses processos. Pensando a sala de aula como um espaço de encontro e de diálogo, a gente está pensando também no processo de formação desses estudantes. E isso, e pensar quem são os meus estudantes, como eles, quais recursos que eles têm para acessar esse ambiente virtual de aprendizagem, como eu posso alcançar os objetivos de aprendizagem dessa disciplina
com essa heterogeneidade e pensar as nossas atividades e organizar as nossas disciplinas pensando nessas questões, né? O Paulo Freire, né, que eu não poderia deixar de trazer, ele diz, né, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática, porque é pensando a prática de hoje ou de ontem que a gente pode melhorar a próxima prática. Então, esse processo de reflexão, o que é que eu penso da sala de aula? Como é que eu pretendo desenvolver a minha disciplina? Que estudantes eu tenho nesse ambiente virtual de aprendizagem? Que recursos tecnológicos esses estudantes dispõem para acessar esse material, né? Como eu posso desenvolver as atividades de forma que todos os estudantes consigam atingir, né, ou acessar essas atividades? São elementos muito importantes no processo de educação à distância. Por quê? Porque não adianta eu utilizar o último recurso, o último formato, o formato mais avançado de vídeo, e disponibilizar ele na minha sala de aula se o meu estudante não tem um recurso suficientemente bom, ou um acesso à rede suficientemente boa para baixar aquele vídeo, para abrir aquele vídeo e assistir sem problemas aquele material que eu utilizei, né? Então, são aspectos que a gente precisa pensar e que a gente está sempre em constante reflexão. Cada sala de aula tem um espaço, é preciso que seja um espaço para que a gente repense, né? Então, tudo que a gente vai discutir ao longo dessa disciplina, ela pensa nesse âmbito, nesse aspecto, né? Não há receitas, não há modelos para a gente elaborar, rígidos para a gente elaborar os nossos espaços de ensino e aprendizagem. Há sempre a necessidade da reflexão, há sempre a necessidade de pensar a nossa prática diante daquele contexto que a gente está vivendo naquele momento. Aí eu trago também uma outra citaçãozinha aqui para a gente refletir, que é: o design digital e as hipermídias constituem novas linguagens que fazem germinar formas de pensamento heterogêneas, mas convergentes e não lineares, cujas implicações para a sociedade e indivíduos estamos começando a conhecer. E aí eu trouxe isso aqui porque, exatamente pensando nessas possibilidades que as linguagens nos oferecem, não é? As diferentes mídias e as diferentes linguagens nos oferecem nesse processo de ensino e aprendizagem, né, mediado por tecnologias, que é o que a gente tem na educação à distância. A gente tem a possibilidade de estar aberto a novas formas de trabalho. Hoje em dia a gente tem ouvido, e há pouco tempo a gente fez uma roda de conversa sobre a inteligência artificial, né, e principalmente o ChatGPT, e como ele vai talvez interferir nos nossos processos de elaboração de atividades mais subjetivas, de avaliações, né, com texto. Especificamente, eu trabalho com a disciplina de leitura e produção de texto, e isso nos atinge diretamente enquanto professores, né? E aí a gente tem de fazer o quê? Que conflitos essa nova tecnologia nos traz, né? Que transformações ela vai ocasionar em nossa prática, né? E uma das reflexões que a gente fez, e uma das conclusões a que a gente chega é que se a gente tem medo da tecnologia ou teoriza a ela, a gente vai acabar sendo ultrapassado por ela, né? Então, ela não vai deixar de existir porque a gente não gosta, né? Então, vamos trazer a tecnologia para a sala de aula e vamos trabalhar com ela, né? Mesmo que seja algo mais complexo, algo que a gente nem sempre entende. E aí eu digo aqui, a partir do meu lugar de fala, né? Já uma senhora, já mais amiga. Então, mas a gente precisa estar aberto a conhecer e ver as possibilidades de aplicação dessas novas linguagens, dessas novas tecnologias em nossa sala de aula, seja ela presencial ou à distância, né? E o uso dessas ferramentas virtuais, né? Elas podem ser caracterizadas, né, conforme conteúdo, né? Esses recursos técnicos que a gente pode trazer para a nossa sala de aula, eles podem enriquecer a nossa prática, né? Esses recursos, eles podem ajudar a gente a trazer reflexões críticas com nossos estudantes, né? O conteúdo do virtual são possibilidades, certo? Que a gente pode trazer.
possibilidades que devem ser refletidas a partir daquelas reflexões iniciais que a gente estava discutindo, quer dizer, ou em que contexto eu estou e como esses recursos eles podem ser utilizados a partir desse contexto em que eu estou vivendo, né? Recursos técnicos que podem ser por meio de aplicativos com uso da internet ou sem uso da internet, mas eles são sempre possibilidades que a gente pode trazer para a nossa sala de aula, se a gente estiver aberto a eles, né? Em um ambiente múltiplo, aí a gente pensando na sala de aula como aquele espaço de interação e de diálogo, né? Vão interagir pessoas com múltiplas experiências que precisam também se sentir inseridas nesse espaço, né? E para estimular esse ambiente, a gente precisa, claro, ter conhecimento, né? O professor que vai trabalhar numa modalidade presencial ou à distância, mas aqui a gente está focando, né, na educação à distância, ele precisa ter uma base cultural de conhecimento, não só do seu conteúdo específico, né, de sala de aula, mas das possibilidades que os diversos recursos lhe permitem de aplicar e de transpor, né, de fazer a mediação pedagógica daquele conteúdo que ele domina para a sua sala de aula. Precisa pensar sempre nesse favorecimento da interação, na valorização desses conhecimentos que os estudantes trazem para os ambientes de sala de aula, né, para os ambientes formais de educação, e ser instrumento, né, na construção desse conhecimento. Não ser o centro desse processo, mas ser um elemento que vai mediar esse processo de construção do conhecimento. Claro, tudo isso precisa ser feito a partir de um planejamento, de um conhecimento também, não só da modalidade em que você está atuando, mas dos recursos que são possíveis de ser trabalhados nessa modalidade, né? Dos recursos que são possíveis de ser trabalhados na modalidade e no contexto específico da experiência que você está vivendo com seus estudantes, né? Então, o professor precisa lembrar, né, que ele está lidando com uma diversidade de seres humanos, né, e que a presencialidade do aluno depende de sua relação com a tecnologia. No caso da educação à distância, né, da sua relação com a tecnologia e do seu nível de letramento. Esses elementos de letramento tecnológico, né, esses elementos vão interferir na efetivação desses diálogos, na realização das próprias atividades. E aí, a gente tem inúmeros exemplos, né? O estudante, você disponibiliza uma atividade avaliativa, uma data específica do meio da semana. E aí, historicamente, a gente sabe que a maioria dos estudantes da educação à distância vão acessar as plataformas prioritariamente nos finais de semana, porque, em geral, eles são trabalhadores. Então, se você só coloca suas atividades avaliativas no meio da semana, esses estudantes vão estar alojados no processo de avaliação. Depois você vai, se você for uma pessoa aberta, você vai precisar ampliar os prazos. Senão, você já no seu planejamento já repensa esses prazos com base naquilo que você já conhece da modalidade. Então, são essas questões que às vezes a gente precisa lidar. Há pouco tempo eu estive numa banca em que a menina estava pesquisando, acho que uma banca de doutorado, porque ela estava pesquisando o perfil dos estudantes de educação à distância, acho do Paraná, não me lembro da cidade. Mas, e aí ela descobre, são mulheres com filhos, são mulheres de um nível social mais pobre, né, com menos acesso e menos possibilidade de frequentar uma educação presencial. Então, é preciso pensar nessas especificidades dos estudantes de educação à distância e nessa diversidade que compõe esses estudantes, quando a gente pensa também nos prazos, nos percursos, nas atividades que a gente desenvolve, nos recursos tecnológicos que a gente disponibiliza e que a gente exige nos nossos estudantes. Então, a gente lida com processos de aprendizagem, situações de aprendizagem e demandas muito diferentes, né? De acordo não só com a geração dos alunos, mas também com a sua condição social, com os seus aspectos, né, socioeconômicos em geral. Mas o nosso foco, isso eram reflexões iniciais que a gente queria trazer aqui para já deixar evidente né, para vocês quais são as reflexões que embasam a nossa disciplina e também o nosso lugar de fala e a nossa experiência com a modalidade, pensando na modalidade de educação à distância como modalidade que tem em sua fundamentação, né, o fato de ser uma modalidade que busca ser inclusiva, no sentido de dar acesso àquela população que
dificuldade de locomoção, né, de seu lugar de moradia para uma instituição, né, em outra cidade, um lugar mais distante. Pensando nessa situação nessa população de estudantes da educação à distância, que são estudantes, em geral, com perfil socioeconômico mais baixo, em geral, com marcas de gênero, marcas identitárias muito fortes, né, que interferem nos seus processos de aprendizagem e que muitas vezes impedem essa ida aos ambientes presenciais, né, de formação. Mas começamos a nossa disciplina, tanto que as nossas primeiras aulas, elas vão se voltar para a história e a legislação da educação à distância, principalmente aqui no Brasil, né? E aí, para a gente ter uma visão geral da educação à distância, né, a gente já discutiu aqui que é um processo de ensino-aprendizagem que ocorre normalmente, né, em um lugar diferente do local onde entre professores e estudantes, né, entre os estudantes e professores estão locais diferentes fisicamente, temporalmente também. Ele pode ser massivo, desculpem, faltou um S, depois eu corrijo. Ele pode ser massivo, tá? Existem diversos modelos de educação à distância, um deles é o modelo mais massivo, ou seja, há uma instituição irradiadora que né, dissemina um curso para um público diverso e muito amplo. Em geral, o processo de mediação aí, ele é minimizado, quase não existe mediação, e há cursos, inclusive, em que não existe, que é o caso dos MOOCs, por exemplo, né? Então, esses cursos mais massivos, eles substituem a interação em geral, e muito menos ainda a interação presencial, praticamente não há momentos presenciais, né? E, geralmente, eles se focalizam naqueles indivíduos mais autônomos em aprendizados mais específicos e pontuais, né? Num aprendizado individualizado. Exigem também a modalidade de educação à distância, em geral, seja o curso mais massivo ou menos massivo, mais mediado ou menos mediado, vai exigir também algumas técnicas e algumas especificidades na sua construção, né? A criação de um curso de educação à distância e a elaboração do seu material, em geral, ele antecede a oferta desse curso em até um ano ou mais, né? Por quê? Porque um curso na modalidade à distância, ele é basicamente o seu material didático e o seu ambiente virtual de aprendizagem. Então, quando a gente começou a elaborar cursos à distância aqui no Instituto, nessa nova versão, né, utilizando plataformas virtuais de aprendizagem, que era uma coisa ainda muito nova na época para nós, a gente tinha que pensar a estrutura do curso, então, que a gente chama de design educacional, design instrucional do curso, né? Como é que esse curso vai se comportar nesse ambiente? Como é que vai ser a sua estrutura pedagógica, né? Quantas unidades a gente vai construir do material didático? Qual vai ser a linguagem que vai ser utilizada nesse material didático? Qual vai ser o layout desse curso? Quantas atividades por unidade? Que tipo de atividades e que tipo de recursos a gente pode desenvolver neste curso, com este público-alvo a que ele se propõe. Então, são várias necessidades multidisciplinares que um curso de educação à distância exige, tanto é que existe ele se faz necessária uma infraestrutura, né, humana, né, de recursos humanos e não só tecnológicos, mas também maquinário mesmo, né? Técnicas também, né? E aspectos didáticos que estão inerentes ao seu processo de construção. E no Brasil, a educação à distância ela vem sendo regulamentada por diversas legislações que a gente vai pincelar rapidamente aqui ao longo dessa nossa apresentação, tá? Para começo de conversa, eu acho que precisava deixar claro, depois desse momento de pandemia que a gente viveu, né, que a educação à distância não é ensino remoto emergencial e também não é ensino híbrido, né? São três coisas muito diferentes entre si. Durante a pandemia a gente viu essa confusão ser criada. Até hoje eu vejo as pessoas falarem no ensino remoto como se tivesse sido educação à distância, e isso ficou tão evidente e foi tão constantemente percebido por nós que a gente escreveu um texto aqui, duas colegas, né, da área de tecnologias e eu,
pensando nessas especificidades, né, que diferenciam a modalidade de educação à distância do ensino remoto emergencial e do ensino híbrido. Então, focando na educação à distância, a gente precisa lembrar que a educação à distância ela é constituída por uma legislação, ela é uma modalidade que tem toda uma legislação que ampara, né? Enquanto que o ensino remoto, ele não tem essa construção histórica da legislação, ele foi criado por uma legislação específica oriunda daquele momento pandêmico, né, de isolamento social que nós estávamos vivendo. A educação à distância também já tem uma historiografia extensa no mundo e especificamente no Brasil também já é extensa, se a gente for ver Arnaldo Nisquier, né, como os primeiros livros de educação à distância no Brasil, ele já remonta à década de 1970 com as primeiras experiências aqui, os mesmos projetos de educação à distância no Brasil. Em relação aos estudos sobre a educação à distância, a gente já tem na educação à distância no Brasil mesmo, não vou nem mencionar no mundo, porque já fica óbvio, né? Ela como um campo de estudos teóricos e acadêmicos e práticos, né, também já constituído. A educação à distância, ela visa a interação e a interatividade via plataformas virtuais de aprendizagem, principalmente hoje em dia, né? Essa é a maior forma de disseminação entre as instituições no Brasil, as instituições públicas principalmente, né? Ela exige um trabalho de uma equipe multidisciplinar na sua criação, desenvolvimento e manutenção, né? No planejamento, produção e na avaliação da oferta, porque a gente sabe também que os cursos de educação à distância, da mesma forma que os cursos presenciais, eles passam por um processo de avaliação das ofertas, se forem graduações no mesmo modelo das demais graduações presenciais no Brasil, né, acrescentando as especificidades da educação à distância nesse seu processo de avaliação, e ele também exige um material didático adequado àquele formato, né? Seja um material didático mais virtual ou menos virtual, mas ele vai exigir também a elaboração do material didático. Enquanto o ensino remoto, ele foi um modelo criado especificamente para um momento de pandemia, não foi pensado nem planejado, né? Foi um modelo meio que imposto pelo momento, né? Não tinha modelos pré-definidos de oferta, né? E dependeu muito mais especificamente do esforço docente, individual dos docentes e dos estudantes que não tinham acesso à infraestrutura, principalmente, e aí a gente pode ver as análises estatísticas sobre isso, né? Boa parte dos estudantes brasileiros tinham acesso mínimo às ofertas, tanto é que boa parte dos estados utilizou muito mais as redes sociais como o WhatsApp para poder entrar em contato com os seus estudantes do que outras redes, né? E a elaboração do material didático, mesmo naqueles estados em que a oferta foi feita via televisão, não foi uma coisa adaptada, pensada, planejada foi mais um uso de um material para aquele momento específico da pandemia. E o ensino híbrido que as pessoas criaram aqui na pandemia também não tem nada a ver com o conceito estabelecido teoricamente de ensino híbrido, né? Que foi desvirtuado durante a pandemia. O que aconteceu, na verdade, em muitas escolas, principalmente nas particulares, foi uma oferta de uma educação presencial com a possibilidade do estudante assistir online, né? Mas não havia um ensino híbrido como ele se estabelece teoricamente, né, do ponto de vista de quem estuda essa modalidade. Então, não tinha também modelos pré-definidos e muito menos uma preocupação com a adequação do material didático, né? Havia muito mais uma reprodução de metodologias do presencial do que qualquer outra coisa. Então, é só para a gente deixar claro que quando a gente fala da educação à distância, a gente está falando de uma modalidade específica, com uma história específica e com legislações específicas, que não confundir com essas outras que aconteceram durante a pandemia no Brasil, né? No mundo, na verdade. Do ponto de vista da história, né, existem diversas teorias, né, que diversos autores vão apontar diferentes quantidades de gerações. Eu estou aqui assumindo do livro de Educação à Distância de Michael Moore e Greg Kearsley, em que eles vão falar que o primeiro modelo vai ser o modelo de correspondência, né, em que pode ter iniciado mais
mais, assim, o modelo mais antigo seriam as cartas, mas existe um modelo mais recente, né, já do final do século XIX para o início do século XX, que são os modelos de módulos mesmo, né, que eram adquiridos por meio de correspondência, que seria considerada a primeira geração da educação à distância. Né? A partir dos anos 1930, a gente vai ter uma intervenção aí de novas tecnologias, principalmente o rádio e a televisão. Né? E vamos lembrar que, como eu disse antes, nenhuma tecnologia vai eliminar a anterior, nenhuma nova tecnologia vai eliminar a anterior. Mesmo a partir dos anos 30, mesmo com o domínio da rádio e televisão, a partir dessa segunda geração, o modelo de correspondência ele permanece no Brasil ainda nesse segundo momento, e aí a gente pode lembrar o Instituto Universal Brasileiro, né, que tinha módulos que eram distribuídos e chegaram aos lugares mais remotos do Brasil no processo de formação de algumas atividades técnicas, né, algumas formações técnicas mesmo. Mais para frente, a terceira geração para esses autores vai se constituir na abertura das universidades abertas, né? Isso vai acontecer a partir dos anos 1960. No nosso material dado, vocês vão ver que uma das primeiras experiências, pelo menos aqui eles apontam, é da universidade nos Estados Unidos, em que abre, inclusive, a possibilidade de formação para mulheres, o que já era uma grande novidade nessa época, né? Formação superior para mulheres. A partir dos anos 1980, a gente começa a ver o modelo de teleconferência, né? E aí a utilização do satélite para essas ofertas. E aí a gente tem algumas experiências. Eu esqueci de mencionar aqui que a partir dos anos 1930 no Brasil, a gente já tem modelos de educação à distância aqui por via rádio, né? Com o Instituto Rádio Monitor, por exemplo. Tá? Nos anos 60, a gente já vai ter projetos voltados também a partir de 30, mas no Brasil especificamente, 1960, voltados para o uso da televisão, certo? Além de experiências, né, de oferta de formação de professores, né? E a partir dos anos 1980, também projetos que vão adquirir essa característica, né, de formação. Por exemplo, pela televisão, a gente vai ter... nessas passagens dessas gerações aí no Brasil, telecurso segundo grau, né? O programa do MEB, que era do Movimento de Educação de Base da Igreja Católica, o projeto SACI, o projeto Salto para o Futuro, né? Que são projetos importantes na área de formação de jovens e adultos, né? Pensando na alfabetização de jovens e adultos, dado o grande contingente de analfabetos no Brasil, e também de formação de professores, tá? Então, são dois focos que foram muito importantes no processo de desenvolvimento da educação à distância no Brasil. A quinta geração já é essa geração que vai se utilizar dos recursos tecnológicos mais modernos, né, com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem e com uma dependência muito grande do acesso à internet. Né? Então, a gente vai ter esse modelo ainda na contemporaneidade, os recursos e o acesso vai se ampliando, né? Embora a gente saiba que hoje os estudantes brasileiros, a maior parte do acesso deles ainda seja por celular, e eu acho que as instituições ainda precisam encontrar modelos de mobile mais adequados, né, para esse acesso dos nossos estudantes, porque a maior parte deles não tem acesso a recursos tecnológicos a usar por meio de recursos tecnológicos mais adequados para o estudo, como o computador ou o notebook, mas sim por meio do celular. Né? Então, nem todos os nossos ambientes são preparados para esses recursos e muitas vezes é difícil para eles, por exemplo, realizar uma atividade por meio de celular. Isso é uma coisa que a gente ainda precisa adequar, né? Ou então trabalhar para que esses estudantes tenham acesso a recursos melhores, né? Então, ainda nessa questão da escola, da história da educação à distância, né, dos anos 20 ao longo do século, da primeira metade do século XX, a gente vai ter essas experiências, né, que o Moore e que Kingsley falam como a experiência da Universidade de Chicago, né,
que, aliás, eles remontam ainda ao final do século XIX, mas que vai abrir espaço para a formação de mulheres. O Instituto Universal Brasileiro aqui no Brasil, que teve um impacto muito grande nessa formação técnica, e a educação à distância, ela ganha uma força muito grande também na Segunda Guerra Mundial, com a formação dos soldados, né, formação técnica e tática de soldados, e com o advento de canais não comerciais, que são aqueles voltados para institucionais mesmo, né? E aí eles vão estar também voltados para a formação de jovens e adultos. No caso do Brasil especificamente, ainda no início dessa primeira metade do século XX, a gente tem tanto as experiências da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, como a Fundação Roquete Pinto, nos anos 20, e o Instituto Rádio Monitor, nos anos 40, que são 3 exemplos de importantes instituições que vão desenvolver um trabalho de educação à distância aqui no Brasil. Acho que boa parte deles voltada para a alfabetização de adultos. Tá? Na segunda metade do século XX, os movimentos que a gente destacou aqui são o movimento de educação de base, que é um movimento, inclusive, fundado aqui no meu estado, né, aqui na nossa cidade, na capital, que é o Natal, ligado à Igreja Católica, que depois foi assumido pelo Ministério da Educação e Cultura e por outros órgãos da Educação Federal, e que previa a criação de 15 mil escolas radiofônicas em convênio entre o MEC e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Era um movimento de alfabetização, mesmo voltado para o público de analfabetos do Brasil, que sempre foi uma grande preocupação, né, para quem trabalha com educação. Tem também como destaque o projeto Minerva, que era criado pelo Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação e Cultura, em que estavam cooperando a Fundação Padre Anchieta e a Fundação Padre Landel de Moura. Também era voltado para o público de jovens e adultos, também para a formação dessa classe trabalhadora, principalmente nesse processo de alfabetização. O projeto Minerva, né, também criado pelo Serviço de Difusão Educativa do Ministério da Educação e Cultura, em associação com... desculpa, eu repeti, né? O Telecurso Segundo Grau, que é criado pela Fundação Roberto Marinho, pela Fundação Padre Anchieta, que era voltado para videoaulas, né? Era um processo daqueles que eu mencionei, que era um curso mais massivo, né? A elaboração de videoaulas, sua difusão via televisão. Existia também a possibilidade de acesso ao material impresso, recebido, se eu não me engano, via correio, né? Correspondência, com o objetivo de preparar os estudantes para os exames supletivos, ou seja, visando também ainda um público que estava fora da faixa etária da educação regular, né? Então, todos esses projetos que fundamentam, né, as experiências de educação à distância no Brasil têm em comum o foco nas tecnologias de maior amplitude social, a gente vê desde o correio, né, por meio das correspondências, módulos, cartas, módulos, enfim, até as tecnologias, né, de maior amplitude, como rádio e televisão, a formação profissional técnica ou a erradicação do analfabetismo. Então, a gente tem a maior parte dessas experiências de educação à distância no Brasil, elas vão ter foco, essa formação, né, profissional ou técnica, como a gente pode dizer, e a erradicação do analfabetismo, e um público-alvo sempre que era um sujeito fora da faixa etária regular de ensino, ou seja, sempre voltado para essa educação, para o processo de alfabetização mais especificamente, mas também para a educação de jovens e adultos, no caso da formação profissional. Além disso, e aí eu preciso acrescentar, existiram também projetos voltados para a formação de professores, como eu disse antes, né? E a maior parte desses projetos era mais massiva, havia uma mediação mínima, tanto nos modelos por correspondência, quanto nos modelos de rádio e televisão. Então, a gente tem alguns desses pontos em comum aí em relação ao histórico da educação à distância no Brasil, porque muitas vezes a gente se pega achando que a educação à distância no Brasil é uma coisa muito recente, e na verdade não é, né? Ela tem uma história anterior à história da educação à distância no modelo que a gente conhece hoje. Em 1973, né, se a gente pensar do ponto de vista da legislação que vai reger a educação à distância no Brasil, a gente já tem proposições legais para a criação de uma universidade aberta do Brasil, e que foram construídas a partir
do projeto, do estudo, né, apresentado pelo conselheiro, né, do Conselho Nacional de Educação, Nelson Sucupira, ao MEC. Sucupira, que hoje em dia persegue os coordenadores de pós-graduação, né? O nome, dá nome à plataforma da coleta de dados das pós-graduações no Brasil. Mas ele é o responsável pela primeira proposta de criação de uma legislação que contemple a educação à distância no país. Mas seus estudos nunca foram levados adiante, né? Na Lei 5.692, que quem é um pouco mais velhinha como eu já estudou na graduação, né? Que foi promulgada em 1971, que não é considerada por muitos autores como lei de diretrizes e bases, já que foi uma lei imposta, né? E apenas focou principalmente no ensino médio, que ela foi uma lei que transformou o ensino médio brasileiro em profissionalizante, né? Reformulando essas diretrizes da educação no Brasil. Ela já apontava no seu artigo 25 a possibilidade de uso da educação à distância para o ensino supletivo. Então, ainda dentro daquela perspectiva de formação ou de erradicação do analfabetismo ou de formação de um público jovem e adulto fora da faixa regular de formação, né, para uma formação mais profissional, certo? Em 1986, o Conselho Federal de Educação propõe uma comissão para estudar as possibilidades do ensino por correspondência e as técnicas correlatas. Por quê? Visavam a criação de uma universidade aberta no Brasil, nos modelos das já criadas, por exemplo, na Europa, né? Mas isso também não andou, e quem nos fala sobre isso é o Arnaldo Nisquier, no seu livro sobre educação à distância. E somente na LDB 9.394, de 1996, é que a gente vai ter realmente uma primeira regulamentação a propósito da oferta de educação à distância, né? Lembrando que nesse período a educação à distância ela já, de certa forma, acontecia principalmente nas instituições particulares, né? E o artigo 80 da lei, da LDB, vai um pouco apontar na direção de uma regulamentação, né? Então, o poder público ele vai incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Esse é o conteúdo do artigo 80, né? E aí, esse artigo 80 carece de uma legislação que o regulamente, como ele mesmo propõe, né? E o que é que a gente vai ver a partir da promulgação da lei em 1996? A ampliação da oferta de educação à distância, principalmente no âmbito da educação privada, tá? Por quê? Porque a educação à distância, ela exige uma infraestrutura e todo mundo que sabe ou que viveu a época desses governos aí de educação, no âmbito da educação, sabe que a maioria das instituições estava precarizada, sem condições e sem infraestrutura necessária para a oferta dessa modalidade, né? Então, o que é que vai vir a legislar sobre a educação à distância a partir desse momento, né? A gente tem duas grandes legislações aqui que vão ser o foco dessa regulamentação desse artigo 80 da LDB 9394 de 1996. Primeiro, o decreto 5.622 de 2005, ele vai especificamente regulamentar os artigos 80 e 81 da LDB 9394, indicando os níveis e modalidades de oferta em que a educação à distância poderia ser aplicada. E só para deixar evidente, o 5.622, ele só retira da possibilidade de oferta de educação à distância o ensino fundamental, tá? Todos os outros níveis e modalidades, eles são possíveis de serem ofertados por meio de educação à distância. A portaria 4.059 de 2004, ela vai preconizar a oferta de educação à distância nos cursos superiores. E aí é uma famosa portaria que vai discutir um percentual de formação de carga horária para os cursos presenciais que poderia ser utilizado nesses cursos presenciais por meio da educação à distância. Tá? Então, ele prevê a inserção na organização pedagógica e curricular desses cursos superiores, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem a modalidade presencial ou à distância, mas circunscrevendo essa utilização a 20% da carga horária total dos cursos. Essas disciplinas poderiam ser ofertadas integralmente ou parcialmente à distância.
Isso foi uma grande confusão na época, porque é 20% da carga horária total do curso, mas então a disciplina, se a disciplina contabilizar, quantas disciplinas por curso, e por aí vai. Então, foi uma grande discussão na época, e nem todas as instituições aderiram a essa oferta, e havia também uma grande discussão interna nas instituições sobre a viabilidade dessas ofertas. E no caso do decreto 5.622, faltava a adesão das instituições públicas, né? E em grande parte por conta da falta de recursos orçamentários. Então, a gente vai ter algumas legislações que vão fomentar, ou digamos assim, não só fomentar, mas estimular a educação à distância nas instituições públicas, começando com o decreto 5.800 de 2006, que cria a Universidade Aberta do Brasil num sistema completamente diferente das instituições, das universidades abertas do restante do mundo, né? A Universidade Aberta do Brasil, ela não se constitui como uma instituição, né, específica ou física, mas como um sistema integrado por instituições públicas que visavam oferecer cursos de nível superior e de pós-graduação para camadas da população que tivessem dificuldade de acesso à educação pública e gratuita. O foco da Universidade Aberta do Brasil era a formação de professores, especificamente para algumas áreas mais carentes no Brasil, né? Todo mundo sabe, clínica, matemática, né? Mas o foco era a formação de professores como um todo, e foi agregado também a formação de gestores. Então, a gente teve alguns recursos na Universidade Aberta do Brasil, alguns programas agregados à Universidade Aberta do Brasil, voltados especificamente para a formação de gestores, certo? De gestores da educação. O público, em geral, poderia ser atendido, mas o alvo então, prioritário eram os professores da educação básica, os dirigentes, gestores e trabalhadores da educação dos estados, municípios e no Distrito Federal. Como é que a Universidade Aberta do Brasil funcionava, e creio que ainda funciona, como eu disse, é um sistema que está integrado com... No caso, quando ele foi criado, era por meio da Secretaria de Educação à Distância do MEC, mas depois essa secretaria foi extinta e passou a responsabilidade do Sistema Universidade Aberta para a CAPES. Então, a CAPES, ela fomentava, né, por meio de recursos, claro, oriundos do FNDE, fomentava a oferta de determinados cursos prioritários. As instituições de ensino aderiam, sendo responsáveis pelo desenvolvimento do projeto pedagógico desses cursos e pela seleção dos professores, né, e pela oferta, e os polos de oferta desses cursos, eles poderiam ser oriundos, ou ser gerenciados, né, pelos municípios, pelos estados ou pelas próprias instituições. Então, o sistema ele se compunha na parceria desses três entes, né? A CAPES, com o fomento, o estímulo e a avaliação, as instituições com a parte pedagógica, né, de desenvolvimento do projeto pedagógico, da seleção dos professores com a oferta, e os municípios, estados ou as próprias instituições com a manutenção, a criação e a manutenção dos polos de oferta. Logo depois da Universidade Aberta do Brasil, a gente tem uma outra importante legislação que vai também ampliar a oferta de cursos à distância nas instituições públicas, que é o Decreto 7.589 de 2000 na verdade, o decreto é anterior, de 2007. Eu não citei aqui, eu citei somente o que cria a Redetec, mas o da ETEC é um decreto que vem logo depois do decreto da UAB, que é o de 2007, tá? Ele vai criar a Escola Técnica à Distância do Brasil. Depois dessa Escola Técnica, ela vai ser transformada em rede, que aí é a rede ETEC, e vai articular toda a rede de ofertas a partir da CETEC no MEC, né? Todas as ofertas de formação técnica, incluindo a formação inicial e continuada de docentes, gestores e técnicos administrativos da educação profissional e tecnológica. Depois, a rede ETEC ela vai entrar no guarda-chuva do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que é o PRONATEC,
que vai ser criado mais à frente com a Lei 12.503, né, que visa ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Então, a Rede ETEC ela vem complementar ou ampliar, na verdade, essa oferta de cursos técnicos à distância, que dizem muito respeito à nossa rede de educação federal, né, por conta da modalidade de educação à distância que focava esse decreto e essa rede que foi criada. Mas o que acontece aí, porque esses dois destaques, né, a Universidade Aberta e a ETEC, aqui no nosso slide, porque a gente vai ter realmente a grande adesão das instituições públicas de ensino, as universidades federais, as universidades estaduais e os institutos federais, inclusive, que se constituíam até 2017, a menor parcela ainda na Universidade Aberta do Brasil, mas parte das instituições que aderem ao sistema Universidade Aberta do Brasil e, logo depois, a partir de 2007, a ETEC Brasil e depois a Rede ETEC. E aí, a partir daí, nós tivemos outros programas, né? Uns foram sumindo, outros foram surgindo, de oferta de formação profissional, em que os institutos federais têm uma primazia de oferta. Então, uma outra legislação que vai transformar o processo e legislar sobre a educação à distância é o Decreto 9.057 de 2017, que vai substituir aquele que eu falei anteriormente, que regulamenta os artigos 80 e 81 da LDB, que era o 5.622. O 9.057 amplia a oferta de educação à distância para o ensino fundamental, que era a única restrição feita pelo decreto 5.722. Então, algumas reflexões que eu trago aqui sobre essa nova legislação, né, que é a legislação vigente atualmente sobre a educação à distância, que é esse decreto que eu mencionei antes, que é o 9.057 de 2017. Ele permite a oferta de EAD por qualquer instituição, sem que haja necessidade de oferta presencial, o que significa que a instituição não precisa ter um corpo docente já preparado para a oferta presencial de um curso, pode ofertar apenas à distância, contratando serviço apenas para esta modalidade. Esse é um elemento complexo dessa nova legislação, porque enquanto na legislação anterior você precisava ter um determinado esforço no sentido de ter uma equipe, pelo menos, mesmo que você não ofertasse aquele curso, mas você precisava apresentar um projeto de curso que indicasse a existência dentro do seu corpo de servidores, de professores e servidores capazes de, e não só isso, mas também uma infraestrutura, capaz de atender a oferta daquele curso, né, quando da sua adesão àquela oferta. Hoje, com essa nova legislação, mesmo que você não tenha esse corpo, você se comprometendo, esse corpo de servidores, né, você se comprometendo a fazer a oferta de um determinado curso, você pode ofertar apenas à distância e apenas contratando serviço para essa modalidade, o que é um aspecto precarizador do trabalho docente, né? Vamos convir aqui que a gente quem participa da Universidade Aberta do Brasil há mais tempo sabe que uma das grandes discussões desse sistema sempre foi a precarização do trabalho dos professores e tutores, principalmente. Sempre foi uma luta no sentido de mudar e de institucionalizar a oferta, né, com vagas específicas para essa modalidade, e essa nova legislação vai no caminho contrário a essa perspectiva. Outra coisa que essa nova legislação vai permitir são as parcerias público-privadas, né, como vocês podem observar no artigo 19, que afirma que a oferta de cursos superiores na modalidade à distância admite regime de parceria entre a instituição de ensino credenciada para a educação à distância e outras pessoas jurídicas, preferencialmente em instalações da instituição de ensino, exclusivamente para fins de funcionamento de polos de educação à distância. Abre uma brecha aí, por exemplo, aqui, uma loja que tem um salão vago, faça uma parceria com uma instituição, né, que está ofertando um curso, e aquele salão vago sirva para colocar um monitor de TV onde os estudantes vão ter, ou alguns computadores onde os estudantes vão ter acesso aos cursos que está sendo ofertado, sem um grande acompanhamento, sem o processo de avaliação, por exemplo, que havia anteriormente pela CAPES. Quem está há mais tempo na Universidade Aberta do Brasil sabe do grande esforço e de como foi complexo o processo de avaliação de polos de educação à distância ao longo
desenvolvimento do sistema Universidade Aberta do Brasil, com histórias, assim, muitas vezes terríveis, de polos sem a menor infraestrutura para receber os estudantes e que precisaram ser transformados, movidos, né, refeitos, reconstruídos, enfim. E essa nova legislação, ela vai acabar ela abre espaço, né, para que isso não seja mais um problema, né? A qualidade do polo, ela está implícita na legislação, mas ela não está determinada o que é essa qualidade, né, desse ambiente. Que infraestrutura essa é necessária para que esse ambiente seja um polo de educação à distância? A oferta, a legislação também permite, pode ser realizada em qualquer ambiente que funcione como polo de educação à distância, e ela não esclarece o que é esse polo, né, como o decreto anterior previa, né, o 5.622. Mas o que a legislação coloca é que o polo de educação à distância é a unidade descentralizada da instituição de ensino superior. Ponto. Não diz nada mais além do que isso, que é um pouco vago, né? É uma sala, laboratório, um prédio, qualquer coisa que tenha sido instalado por uma instituição de ensino superior e que atenda a um limite de capacidade, que a lei também não informa, para o atendimento de estudantes. Juntamente a isso, eu vou falar aqui brevemente, né, algo que também nos afeta, é a Lei 13.415 de 2017, mais conhecida como a Reforma do Ensino Médio, né? Por quê? Porque ela vai fazer uma reestruturação da oferta de ensino médio, em que entra a educação à distância. Então, o que é que essa lei propõe em linhas gerais, né? Ela define a formação com base em 5 itinerários formativos. Ela minimiza alguns conteúdos propedêuticos, né, como filosofia, sociologia, artes, língua estrangeira, com exceção do inglês, que vão ocupar um lugar meio incerto nos currículos, ficando a cargo das instituições a oferta maior ou menor desses componentes. Ela determina a quantidade ela indica que a quantidade de itinerários formativos, embora a lei vá falar em 5 itinerários formativos, ela abre espaço para que a escola, a instituição, determine quantos itinerários formativos ela vai ofertar. Então, ela pode ofertar só um, tá? E quando a lei diz assim, o estudante vai escolher, como é que ele vai escolher se a escola só ofertar um, né? E a escola pode ofertar só um, porque, de repente, ela não tem professores para ofertar 4, 5, 3, tá? Ela permite a atuação de profissionais com notório saber, ou seja, sem formação formal, né? Nem para o ensino, nem naquela área. São profissionais que alcançaram notório saber porque sabem alguma coisa e ficaram famosos por saber aquela coisa. E possibilita a formação de convênios entre os sistemas de ensino e instituições de EAD reconhecidas, permitindo outras formas de integralização curricular. Então, ela abre espaço para a educação à distância no ensino médio, tá? E sobre a EAD no ensino médio, eu acho que cabe a gente refletir basicamente que é uma modalidade que sempre foi desenvolvida para adultos, como a gente mesmo viu aqui ao longo dessa breve história que eu apresentei. Ela exige muita autonomia do estudante, nem sempre o estudante de ensino médio está preparado para essa autonomia, né? Ela exige também acesso à infraestrutura tecnológica e à rede de internet, e a gente sabe estatisticamente que no Brasil esse acesso à internet ainda é muito instável entre as famílias brasileiras, principalmente entre aquelas de menor poder econômico, que são a maioria, né? E a EAD, por mais incrível que pareça, ela exige tempo, porque as pessoas, e aí isso é uma história um pouco da minha experiência com professores, né, ou coordenadores de curso, que diziam, não, vamos colocar essa disciplina no curso, no formato à distância, porque não cabe na grade curricular, na estrutura curricular do curso. Se não cabe, é porque não tem tempo para ela. Se não tem tempo para ela, como é que o aluno vai estudar para aquela disciplina, né? Então, precisa de tempo, né? Ela estimula o desenvolvimento de parcerias público-privadas, essa legislação, né, para a oferta de educação e para as práticas de formação, o que pode ser complexo para o estudante se ele não tem o suporte, né, e se é exigido dele muita autonomia, né, nesse processo, e permite certificações intermediárias, né, porque acaba levando o estudante para o mercado de trabalho mais rápido, para profissões menor remuneradas, né, e trabalhos mais precarizados, né? Então, são algumas reflexões que a gente pode fazer sobre essa inserção da educação à distância no ensino médio.
Há aspectos positivos e negativos, né, em cada aspecto desses que eu mencionei sobre a lei, mas o que é importante a gente pensar é que ela desconsidera diferenças sociais, econômicas, individuais que constituem a juventude no Brasil e que podem interferir no seu acesso e no seu tempo na escola, né? A lei vai apostar muito nas tecnologias da informação e comunicação e na educação à distância como solução para a integração curricular, mas esse processo é mais complexo, exige infraestrutura física, tecnológica e humana também, né? Recursos humanos para escolas e para os próprios jovens. E o acesso ao mercado de trabalho retira o jovem da escola, principalmente aquele jovem mais pobre, mantendo-o em funções de baixa remuneração. O foco em itinerários formativos e sem investimento nas escolas leva à impossibilidade de escolha pelo jovem, né? Porque a lei também não indica que ela vai investir, né? Que haverá um elemento de fomento para que as escolas construam suas, não só ampliem vagas, né, de professores para esses diferentes itinerários formativos, mas também para a própria infraestrutura física e tecnológica das escolas. E o uso da educação à distância, né, se não houver investimento, pode gerar perda de vaga, inclusive de trabalho para professores, e a massificação dessa formação desses estudantes. Então, concluindo aqui a nossa reflexão, o ensino não é eficaz se a maioria desses estudantes eles não vão ter acesso às plataformas. Então, o foco maior na educação à distância precisa ser sempre no público, né? Como é que a gente vai dar acesso? Não basta eu ter um curso maravilhoso de educação à distância, mas eu preciso ter um curso que preveja, né, no seu planejamento, o acesso aos recursos que ele oferece. O polo de educação à distância ele é um elemento fundamental nesse processo, né? Porque é ele que permite aos estudantes que estão em lugares mais longínquos, mais remotos, ter acesso ao conteúdo do curso, né? E aí ele precisa ter toda uma infraestrutura que garanta esse acesso e materiais de estudo para esses estudantes. Então, o EAD, ele precisa evitar aquele modelo que se caracteriza por uma mescla de atividades presenciais e remotas, sem muito planejamento, sem muita adaptação, né? E pensar num modelo que realmente atinja os objetivos de aprendizagem e de formação requeridos pela instituição. E é preciso lembrar que o tempo da educação à distância, seja qual for o curso, seja qual for o nível, seja qual for a modalidade, precisa estar incluso nos componentes curriculares no tempo de dedicação dos estudantes ao estudo. Então, quando a gente pensa na construção de curso de educação à distância, a gente pensa não só no material didático que a gente vai elaborar e nas atividades que a gente vai desenvolver com base naquele material didático, mas a gente precisa estar atento também aos tempos que são gastos na leitura daquele material didático, no acesso à plataforma para a realização de atividades, né? São elementos que precisam estar considerados aí na construção e na oferta desses cursos. E, claro, a gente não pode ofertar um curso na modalidade à distância sem pensar também no processo formativo, né? Nós, professores, não somos necessariamente preparados para utilizar esses recursos que a gente precisa utilizar nas diferentes modalidades e nos recursos vão ficando mais complexos com o tempo. Então, esse processo formativo é um processo permanente, né? Tanto professores quanto estudantes, eles precisam ser preparados para o uso da modalidade. O estudante também não foi preparado para estudar sozinho, né? Utilizando o recurso, utilizando a internet. Ele está preparado para usar as redes sociais, para postar, para pesquisar alguma informação, mas para estudar, para construir o pensamento dele a partir daquelas diferentes informações a que ele tem acesso, isso ele precisa de um acompanhamento e de uma mediação pedagógica que o leve a essa compreensão. Então, tanto professores quanto estudantes, eles precisam de processos permanentes de formação para se tornarem professores de educação à distância e estudantes de educação à distância. Né? E pensando numa formação para docentes que ultrapasse a mera perspectiva do treinamento para o uso. Né? Vamos ofertar um curso para aprender a usar o Canvas. Vamos ofertar um curso para aprender a fazer bons slides. Não, acho que precisa sair desse processo de vamos aprender a usar vamos refletir sobre a nossa prática, pensar os nossos objetivos de aprendizagem e pensar os recursos que podemos utilizar a partir dessa reflexão, né, dentro do nosso contexto de atuação. Né? Então, objetivos, formatos, metodologias de trabalho na modalidade, todos existem números e todos podem ser utilizados, mas a gente precisa pensar de acordo com aquela realidade que a gente está inserindo e também de acordo com aquilo que a gente consegue utilizar com qualidade. Não é isso? E
Era isso que eu tinha para apresentar. Espero que eu não tenha falado demais e que vocês tenham conseguido compreender e acompanhar. Estou aqui aberta para questionamentos. É isso aí, gente. Vamos ver se temos algumas questões aí do pessoal, se quiserem usar o microfone. Tem alguns comentários no chat, não sei se a Ilane consegue ver o bate-papo público aí na sua tela. Estou vendo aqui, estou começando a ver. Certo, vamos fazer uma retomada aqui, e também se alguém quiser pedir a palavra. Vamos ver o que temos. A Joelma disse que a avaliação dos polos deve voltar, que o novo instrumento de avaliação do INEP prevê novamente a avaliação dos polos. Que bom, não é? É muito importante, já que a legislação deixou isso em aberto, né? É muito importante a gente conhecer a qualidade dos polos de educação à distância, o processo de construção de um polo e de manutenção do polo, inclusive, exigia não só um laboratório de tutoria, mas também uma biblioteca com material disponibilizado para os estudantes. Isso é muito importante, né, para os estudantes. Sim, é interessante que o decreto de 2017, ele cita os polos, mas ele não coloca exatamente a obrigatoriedade das avaliações presenciais como acontecia no decreto de 2005. Isso levou os proponentes de projetos pedagógicos a talvez pensar que os polos não existem mais e que as atividades podem ser todas online, e isso significa que os polos acabaram. Mas a nossa legislação, ela ainda prevê as atividades nos polos, claro, principalmente na graduação, nos técnicos, mas até mesmo na pós-graduação a gente tem a existência dos polos quando a gente faz as matrículas. Então, a gente percebe que a legislação, às vezes, nos aperta, assim, né? A gente fica um pouco com uma sobrepondo a outra, e aí a gente com algumas dúvidas, né? Em como realmente o MEC iria fazer essa avaliação, essa verificação das atividades nos polos, que quanto menos obrigatoriedade existe, muitos projetos já estão realizando as ações totalmente online, principalmente na pós-graduação, e ainda que vinculem a polos, como um espaço opcional para o estudante. Então, esse é um ponto que tem chamado a atenção na nossa instituição, e a gente vem procurando se adaptar a essa questão. Exatamente. Não é que a gente não possa fazer avaliações online. Eu acho que isso é possível, inclusive, para algumas instituições é muito mais viável. Eu lembro de toda uma infraestrutura logística que a gente tinha de ter no envio, né, no recolhimento das avaliações, no cuidado com esse envio e no retorno dessas avaliações para as instituições. Isso não é possível fazer essas avaliações online, mas o polo ele continua sendo um local de muita importância no processo formativo dos estudantes, porque ele é um prolongamento da instituição. No polo onde os estudantes formavam grupos de estudo, era no polo onde os estudantes muitas vezes dispunham de computadores para ter acesso ao material didático e às aulas, era no polo que os estudantes dispunham de material para além dos materiais em PDF e disponíveis nas plataformas, né? De bibliotecas, onde eles pudessem consultar livros fisicamente, né? Era no polo que eles tinham, muitas vezes, iam tirar dúvidas acerca da própria instituição, do formato de oferta, com o coordenador do polo, que era uma figura realmente importante nesse processo de recepção e manutenção dos estudantes, né? Na instituição. A gente tem história de grandes coordenadores de polo, assim, muito parceiros aqui nossos, nas cidades mais distantes do estado. Então, o polo, ele é aquele espaço de congregamento dos estudantes, né? De prolongamento da instituição naquela cidade. E muitas vezes eram espaços muito bons para a gente poder ofertar oficinas extracurriculares para a carga horária de atividades acadêmicas, científicas nos polos, né? E também a legislação anterior, inclusive, tinha um problema
sério, porque ela dizia que os estágios precisavam, no caso das licenciaturas, precisavam ser realizados nos polos, na verdade, nas cidades, né? Então, precisava dessa correção. Só que também deixar em aberto demais acaba que nos põe em uma situação complicada em relação aos polos, que eram nossos parceiros, e também minimizam a importância do polo para os próprios estudantes, né, que, como espaço de aprendizagem e de interação social. É isso mesmo, professora Ilane. Eu tenho certeza que a gente vai continuar aprendendo muito com o curso, nas interações no Moodle e nos nossos próximos encontros. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Se não, a gente creio que agradece muito a participação da professora Ilane e talvez possamos ir encerrando por aqui. Gostaria de fazer alguma questão, Eliane? Não só lembrar, né, do nosso próximo encontro, né, no dia 9 de maio, né, e dizer que a professora está à disposição, né, convidar para que cada um e uma participe, interaja lá no fórum, né, que é importante, como foi dito, né, na fala da professora, né, essa interação é importante, né, e nós estamos à disposição aqui para o que for necessário. Agradecemos imensamente a aula que a professora Ilane nos deu, né? E que estamos aqui à disposição de todos e todas para o que for necessário, no sentido de que esse ciclo de formação possa ser exitoso para todos e todas. Então, obrigado, Glória, obrigada, Ilane, obrigada, colegas que estiveram conosco, né? E passo a palavra para a professora Ilane, se ela quiser fazer alguma consideração final, né? E aí encerramos. Só agradecer, gente, eu estou dando uma olhada aqui em geral nos comentários, obrigada pela receptividade, né, pelos comentários carinhosos. Pedir que participem, né, do fórum, eu já vou abrir um outro lá para a gente discutir, já com uma atividade avaliativa, inclusive, tá? Então, por favor, vão lá, participem do fórum na nossa página da disciplina, façam as leituras do material que a gente já vai ter como nosso próximo tópico de discussão de momento assíncrono, né? Então, a gente vai já estar esse material disponibilizado lá e vocês já podem fazer a leitura, quem sabe surja mais questionamento no nosso próximo encontro síncrono, tá? Então, muito obrigada pela receptividade, muito obrigada a Eliane, a professora Maria da Glória, e espero nos encontrarmos novamente aqui no início de maio, tá bom? Os slides também vou disponibilizar lá. Tchauzinho, gente. Obrigada.